Olá, queridos alunos, tudo bem com os senhores? Sempre naquele desejo que todos estejam muito bem. Direito Penal 4. Hoje nós vamos dar as noções introdutórias ao último conteúdo da nossa disciplina, que são as normas penais indígenas. Aí você pode perguntar: hoje nós vamos ver o que acontece quando um índio comete um crime e quais são os crimes previstos no Estatuto do Índio praticados contra esses silvícolas? Ainda não. Hoje nós vamos tratar da parte introdutória. Então, caríssimos, nós vamos ver qual é o tratamento constitucional, aí nós vamos ver lá a questão da proteção da cultura, né, nos 215, 216 da Constituição Federal. Nós vamos ver que a Constituição Federal dedicou um capítulo inteiro ao tratamento, à proteção, à garantia, as garantias colocadas em prol dos índios, né? Veremos também, saindo ali do texto constitucional, nós vamos ver, por exemplo, que o Ministério Público compete ao Ministério Público a representação, né, o cuidado, tá entre essas atribuições do Ministério Público, é um cuidado, né, jurídico de proteção de direitos indígenas. Analisaremos também quem é índio e quais são as classificações dos índios dentro do Estatuto do Índio, mas já adianto para os senhores que essa classificação entre índios isolados, em vias de integração, integrados, está superado pelo texto constitucional. Veremos as disposições do Código Civil de 1916, hoje revogado, e do Código Civil de 2002, que é o atual Código Civil. Verificaremos também, por exemplo, se o Código Penal regula de forma específica a questão do tratamento penal do índio, se traz normas penais indígenas. Então, feito esse primeiro voo de pássaro, né, a apresentação do nosso conteúdo da aula, nós vamos iniciar a aula. Eu peço aos senhores que tenham em mãos não só o Código Penal, mas que tenham o próprio vade-mecum em mãos, porque hoje nós vamos fazer, né, uma análise dos dispositivos constitucionais, se existe previsão no Código Penal, dentro do Código Civil e o próprio Estatuto do Índio, Decreto 6.001 de 1973. Então, a nossa aula hoje vai ser totalmente em cima da letra da lei. Por isso é interessante que os senhores tenham essas normas em mãos para que possam acompanhar. Será um momento bacana também para revisar conceitos que os senhores provavelmente já estudaram em direito constitucional, em direito civil, né, fazendo uma releitura, não, né? Uma revisão, uma recordação de conteúdo que provavelmente os senhores já viram e que estão fora da área do direito penal. Vamos lá? Vamos começar com o tratamento constitucional da população indígena, da população civil, silvícola. Então, queridos, a questão é regulada nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, né? E esses artigos 215 e 216 trazem normas de cultura, e nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, nós temos, né, disposições específicas à população indígena. Vamos lá? Falamos que 215 e 216 tratam da questão cultural. Não é uma questão cultural tão somente ligada à comunidade silvícola, à comunidade indígena, mas a questão cultural como um todo, entre os quais a preservação da cultura indígena. Artigo 215, Constituição Federal de 1988, diz o seguinte: o Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará
a valorização e a difusão das manifestações culturais, como um todo, de uma forma genérica. Até aqui não temos nenhuma remissão à questão do índio. Mas continuamos no parágrafo 1º, que nos diz o seguinte: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Então, percebam que o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal nos remete à proteção, à garantia da manifestação da cultura indígena. Então, ele foi claro, foi específico, foi explícito neste sentido. Já no artigo 216, fala do patrimônio cultural brasileiro. E a seguir, ele diz o seguinte: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais e, por fim, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. No artigo 231, é a parte da Constituição, a partir do artigo 231, ou seja, 231 e artigo 232, nós temos a parte da Constituição diretamente direcionado aos índios. Então, ali são reconhecidos os direitos aos costumes, à língua, a toda atividade indígena, suas crenças, suas tradições, então, bem como as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, o artigo 231, que tem uma redação um pouquinho extensa, diz o seguinte: segura aí, firme aí, vamos lá, Constituição na mão. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Parágrafo 1º, nós temos a conceituação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são aquelas terras que eles habitam de forma permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. No parágrafo 2º, continua falando sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então, diz que elas são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. No parágrafo 3º, é falado sobre o aproveitamento dos recursos hidrológicos existentes em terras tradicionalmente ocupadas por índios. E é dito o seguinte: o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. No parágrafo 4º, fala que essas terras elas são inalienáveis e indisponíveis e que todos os direitos sobre essas terras são imprescritíveis. Então, por exemplo, elas não podem ser vendidas, por exemplo, elas não podem ser usucapidas. No parágrafo 5º, nós temos a vedação de remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo se o Congresso Nacional autorizar, né? Mas tem hipóteses específicas, em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Já no parágrafo 6º, é dito que são nulos e deverão ser extintos, não subsistindo qualquer efeito jurídico, os atos que tenham por finalidade, né, privar os índios de suas terras, ou seja, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o qual dispuser lei complementar, não gerando a nulidade, a extinção, direito à indenização ou as ações contra a União, salvo na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé. Por fim, no parágrafo 7º, diz da inaplicabilidade do artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Constituição Federal. Já no artigo 232, também inserido dentro da parte da Constituição inteiramente dedicada aos índios, diz que os índios, suas comunidades e suas organizações, elas podem ingressar em juízo na defesa dos seus interesses e de seus direitos, mas que o Ministério Público deverá intervir em todos os atos do processo. Então, perceba o que o artigo 232 fez. Ele atribuiu aos povos indígenas brasileiros a capacidade processual, mas, ao mesmo tempo, sustentou que o Ministério Público ele deverá zelar por esses interesses, porque ele deve intervir em todos os atos do processo. Mas fica aí, os índios possuem capacidade processual. Já que falamos do Ministério Público, né, temos que ir até o artigo 129, inciso 5 da Constituição Federal, que fala das atribuições do Ministério Público, entre as quais está a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas. Então, o papel do Ministério Público ele tem um papel importante na defesa de direitos e interesses ligados à população indígena. Então, queridos, percebam que a Constituição Federal ela faz, né, uma proteção muito grande da cultura indígena, bem como ela vem dedicar um capítulo inteiro aos direitos dos silvícolas e ainda dá encargo ao Ministério Público para intervir em todos os atos do processo em que estejam em jogo direitos e interesses da população indígena. A seguir, no nosso material, nós temos uma transcrição de uma parte, né, de um trecho de um artigo científico elaborado por Feijó, mas que tem referência a José Afonso da Silva, também um grande constitucionalista brasileiro.